neste canal Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal. Alô amigos, alô amigas, sejam mais uma vez muito bem-vindos no podcast do Arsênio Tardivo. E você, 994659382, se você quiser entrar em contato com ele. Na nossa última conversa, ele tinha que encerrar com a questão de financiamento. Mas antes de falar sobre isso, seja muito bem-vindo novamente ao seu programa e mais uma vez a gente vai tirar dúvidas sobre questões imobiliárias. Arsênio, estamos aqui. Bem-vindo. Muito obrigado e fico orgulhoso de ser entrevistado, né, por você e também o nosso amigo Abner, né, que está sempre dando apoio para nós, graças, né, a todos que nos auxiliam e nos ajudam. Eu entrevisto você me entrevista e hoje eu estou falando não como apresentador, mas como corretor de imóveis. E se você tem dúvida, a gente vai mostrar o Abner hoje, hein? A gente vai fazer ele vir até aqui. Se você tiver dúvida para conhecer o nosso galã aqui, então hoje você vai conhecer. Arsênio, na nossa última conversa, você falou de financiamento e isso não dá para deixar passar. Eu falei, opa, precisa de um programa só para falar sobre financiamento. O que a pessoa deve saber na hora de financiar o seu sonho, financiar o seu imóvel? Olha, muito importante essa pergunta. É o fundamental. Calcule a sua renda, calcule quanto você gasta por mês, verifique o seu salário da sua esposa, se tiver mais gente na família. Outra coisa complicada, é muito complicado hoje o casal colocar filhos junto no financiamento. Porque o filho, às vezes, depois casa, tem que separar a parte dele. Então, procure sempre financiar o marido e a esposa juntos, que aí vocês vão ter um futuro ali tranquilo. Mas, primeiro de tudo, verifique quanto você tem de fundo de garantia para dar de entrada, verifique a taxa de juro que você vai pagar, se é correspondente àquele banco, se aquele banco está te oferecendo uma taxa legal. Primeiro de tudo, antes de procurar o imóvel, verifique quanto você pode financiar. Porque, às vezes, você tem uma renda lá de 7, 8 mil reais. Você vai adquirir um imóvel de 1 milhão. É difícil, não vai passar. Você entendeu? Então, procure o gerente da sua conta. Tem a Caixa Econômica. Hoje, eu não vou nem citar os nomes aqui para não fazer propaganda. Eu vou pedir para você falar depois sobre os bancos, porque é uma dúvida que eu tenho também. Mas conclui aí o que as pessoas devem ver na hora de financiar a renda familiar que você estava falando. Renda familiar... Verifique se a sua renda é compatível com a compra daquele imóvel. Aí é onde entra a questão de bancos. Analise com o seu gerente quanto você vai pagar por mês. Então tá, já que você voltou nos bancos de novo, vamos falar sobre os bancos. E todos os bancos são iguais para financiar, já que eu vou falar com o gerente, então, e você já tem o conhecimento disso, qual o melhor banco, se é que tem melhor banco? Eu acho que tem, de acordo com a minha necessidade, mas como que eu faço para fazer essa análise? Você procura o gerente da sua conta, peça para ele analisar a sua renda, porque geralmente, num financiamento, se 30% da renda é comprometida para pagar a prestação. Então, calcule primeiro a sua renda, manda calcular quantos anos você pretende financiar. Eu falei até em outras ocasiões, anos na outra... 35 anos de financiamento. Olha, se você puder encurtar é melhor, você paga menos juros. Então você paga menos juros, procure fazer o financiamento não a muito longo prazo, a menos prazo. Porque nem sempre as pessoas, poucas pessoas eu vi pagaram o imóvel até o final do contrato. Todo mundo conseguiu quitar antes. Então, é muito importante você analisar, ver o que você gasta de plano de saúde, o que você tem de despesa na família. Quando você analisou a renda, mas você procura primeiro o gerente. Procura um gerente e veja quanto você tem de verba. Ou compre uma carta de consórcio, mas verifique primeiro quanto você vai ter de verba para depois procurar o imóvel, para não ter decepção. Ou seja, se eu ganho 10 mil, a minha prestação máxima vai ser de 3 mil, pelo que você estava falando. 3 mil e pouco. Então, isso aí varia de banco para banco? Não, isso é tudo igual. Agora, o cuidado que a pessoa deve ter é que tem bancos que oferecem mais facilidades na hora do financiamento. Eu não vou citar nomes aqui, mas existem bancos que oferecem um monte de vantagens para você.
Aí o que acontece? Aquelas vantagens não são tão favoráveis igual o outro. Ele te oferece vantagens e outra coisa. Existem bancos que oferecem menos vantagem, mas oferecem um juro mais baixo. Por exemplo, você precisa ver se a sua renda entra no plano Minha Casa Minha Vida, que depende muito da renda. E outra coisa, que você tem que analisar primeiro de tudo. Voltando um pouquinho à pergunta anterior. Analisar o que você tem de entrada, porque para financiar o imóvel hoje, você tem que ter em caixa, guardadinho, 5% do valor bruto do imóvel. Se você vai comprar um imóvel de 500 mil, você tem que ter pelo menos 25 mil reais reservado na conta. E verificar quanto você tem de fundo de garantia, porque o fundo de garantia pode ser usado para dar de entrada. Ah, tá. Então não é assim, eu vou comprar um imóvel de 100 mil reais, o banco vai me dar 100 mil reais. Eu tenho que ter desses 100 mil... Uma entrada. De entrada é 25 mil. Não. Se você compra um imóvel de 500 mil, por exemplo, o que acontece? Você tem que ter 5% do valor daquele imóvel capital de 500 mil. Que é para documentação. E se o imóvel for de 100 mil, então eu tenho que ter 5 mil. 5 mil. Ah, tá. Então o banco não vai me dar todo o dinheiro. Não. Isso é para documentação. Então o banco nunca financia 100% do imóvel. Ah. Se você compra um imóvel de 500 mil, eu estou falando muito no valor de 500 mil, vamos falar 400 mil também. Então você comprou um apartamento no valor de 400 mil. Aí o banco, por isso que eu falei, a renda, o gerente vai calcular quanto que você vai pagar por mês. E outra coisa, geralmente a maior parte dos bancos exige 20% de entrada. Então, vamos aí fazer essa conta dos 400 mil só para eu ter certeza, e você também que está em casa, que quer comprar um imóvel, já saber. Qualquer coisa, procura o Arsênio, 994659382, para ele te ajudar nessas contas. Mas nesse exemplo específico de 400 mil, eu preciso ter 1.200 de documentação. Não, 5% de documentação. 12 mil. 20 mil. Um imóvel de 400 mil. De 400 mil, 20 mil reais, 20 verdade. mil reais. Eu falei que é para procurar ele, não eu. Tá 20 mil reais. Aí você documentação. Para documentação. Mas... Aí você precisa ter esse dinheiro para documentação, porque tem registro, tem o ITBI, que não escapa, tem que pagar ITBI, tem que pagar registro, tem as despesas, todas as despesas cartorárias, todas. Então, a gente recomenda que a pessoa reserve 5% do valor. Ela não vai gastar tudo, pode sobrar um pouquinho. E eu ganho, a minha renda familiar é de 10 mil, então o máximo que eu posso ter de valor de financiamento dentro desse meu... 3 mil e pouco por mês. Entendeu aí, né, gente? Se vocês precisarem de ajuda, procura alguém especializado. Se eu fosse eu vender, vocês estariam perdidos. Provavelmente ia perder o financiamento. Mas eu acho que deu para entender isso, né? Para compra de imóvel, então... Apartamento é melhor na planta ou é arriscado? Olha, apartamento na planta é um problema. Quando você vai comprar um apartamento na planta, verifique se existem mais apartamentos prontos naquele mesmo loteamento. Por exemplo, tem empresas que compram tipo 100 mil metros e começa a construir e já vai vendendo. Começa a construir e vai vendendo. Agora, se você compra, você vai pagando. Você deu aquilo que eu até... não comentei antes, tem que sempre observar quanto você tem de entrada. Agora, comprar um apartamento na planta é mais suave na hora de comprar. Só que você não foge de dar uma entrada, você não foge de estar pagando juros, chama-se juros sobre obras. É uma taxa que você já vai pagando. E você tem que dar uma entrada também ali. Por exemplo, o meu neto comprou um imóvel em Londrina, ele está pagando a entrada, parcelada acho que em 30 parcelas por aí. E aí o que acontece? Então ele tem que pagar a parcela de entrada, né, que é aquelas parcelas você pode dividir, ou se você puder pagar tudo de uma vez, você paga, mas você paga o juro sobre obras, que é aquela prestação que já vai correndo. Quando a companhia vai te entregar esse imóvel, ele já passa direto para o agente financeiro, a sua prestação. Aí vem condomínio também, vem PTU, vem água e luz, então você tem que analisar muito bem. Agora, cuidado com companhias que constroem apartamentos. Porque geralmente tem muitas companhias que estão ali irregularmente. Verifique se aquele projeto ali é aprovado na prefeitura do seu município. Opa, então não é só o risco de, que nem o pessoal fala, ainda tem que pagar a chave, tem que pagar a obra, tem que pagar... Não é só isso, ainda tem o risco da documentação estar ou não aprovada. Não estar aprovada. Então, o que acontece? Procure, quando você vai adquirir um imóvel na planta, observar esse detalhe.
Verifique, porque eu já vi muitas companhias que começaram uma obra e não terminaram nunca. Virou lá um elefante branco. Você entendeu? E quem deu aquela entrada ali, o cidadão que juntou aquele dinheirinho com tanto sacrifício, pagou lá, digamos, 30 parcelas do valor da entrada, parcelado. Eles facilitam tudo na hora. Aí depois, quando você vai passar para o agente financeiro. Agora, as companhias corretas, o que elas fazem? Você vai pagando a entrada, mas você já assina um contrato, geralmente, com o agente financeiro também. Então, ali está correndo certo. Mas procure se informar lá na prefeitura se aquela construção está regular. Procure, o corretor é obrigado a explicar que aquela construção ali já está apta para venda. Tá, eu tenho uma dúvida aí. Eu acho que muitos de vocês também devem ter essa mesma dúvida. Eu tenho um aluguel. É vantagem fazer o financiamento da casa própria? Olha, para quem paga aluguel é vantagem. Porque o aluguel, a gente sempre fala, é um dinheiro que voa. Vai embora, nunca mais volta. Não volta mais. Então, você está pagando lá o que hoje? Hoje, até Bom Sucesso, vamos falar numa casa aí. Eu tenho uma casa em Bom Sucesso que o pessoal pede 5 mil de aluguel. Agora, você vai pagar, você ganha, por exemplo, lá 8 mil reais. Para alugar uma casa, você precisa comprovar 3 vezes o valor do aluguel. Para alugar uma casa. Agora, se você vai pagar uma prestação dessa, não é melhor você fazer um pouco de esforço, juntar um dinheiro, dar de entrada? Tá certo que tem pessoas que não conseguem. Só que tem pessoas que às vezes se acomodam e nunca se preocupam em comprar um imóvel. Mas é melhor comprar, passar um pouco apertado, cortar gastos. É muito importante você administrar os seus gastos, né? Porque o que acontece? Se você entra num financiamento bancário, você já vai pagando aquilo que é seu. E até um detalhe, a valorização. Tá. E nesse caso, a pessoa deve analisar o que para comprar um apartamento novo ou usado? Olha, mesmo existem imóveis que as pessoas falam assim, meu documento aqui está tudo certinho para vender. Só que quando você vai levantar o documento, tem um detalhe muito importante. No IPTU e na matrícula tem que existir as mesmas medidas. Por exemplo, eu tenho uma casa lá de 100 metros no IPTU. Lá na matrícula tem que constar 100 metros, você entendeu? Porque existe aquela maneira que as prefeituras fazem, eles vêm com o drone por cima e mede a sua casa. Aí você fez um puxadinho, já aumentou o IPTU, aumenta o tamanho da casa. Aí o que vai acontecer depois? Lá na matrícula não está perfeito, então tem que entrar com uma legalização daquilo ali, tem que regularizar aquele imóvel. Você entendeu? Sim. Aí o que a pessoa faz? A pessoa tem que estar imóvel regularizado, você tem que verificar se o vendedor tiver protestos, não passa no financiamento. Se ele tiver ação civil, se ele tiver ação trabalhista, então, pelo amor de Deus, foge de ação trabalhista. Porque hoje, para você ter uma ideia, se eu tenho uma dívida com você, civil, e tenho uma dívida com outro colega, trabalhista, o juiz manda pagar a primeira trabalhista. E o imóvel é que vai para a penhora e o advogado entra com um pedido e eles vão leiloar o seu imóvel para pagar aquele cidadão que trabalhou para você. Tá, agora uma outra pergunta. Casas ou sobrado, o que é fundamental observar antes de qualquer coisa? O que eu tenho que observar entre a aquisição ou o financiamento de uma casa e de um sobrado? Olha, a casa e o sobrado são todos iguais. Existem pessoas, por exemplo, você tem... Vamos dar um exemplo aí. Uma pessoa de idade vai comprar um sobrado, tem escada, é problema. Então é melhor procurar uma casa térrea. Ou então um prédio, que tem gente que não gosta de morar em apartamento. Então, verifique se o apartamento tem elevador, porque tem muitos prédios que só tem escada. 4 andares, aqui em Guarulhos, a lei é 4 andares, já não é obrigatório elevador, né? Mas, já pensou, você compra lá no último andar, daqui 10, 12 anos, você já ficou mais velho. Suas pernas já não estão sempre as mesmas, né? Então, você vai ter dificuldade. Então, nunca, se você percebe que você quer uma coisa a longo prazo, para você viver pro resto da vida, o sobrado talvez não é tão ideal para você. Seria melhor uma casa térrea, ou um apartamento com elevador. Então tem que observar outro detalhe. Verifique o problema de enchentes. Hoje no Brasil houve uma grande mudança climática e se você vai comprar um imóvel, nunca vá pelo que o corretor está te oferecendo. Converse com os vizinhos e pergunte lá,
Como é que é aqui? Essa rua enche de água. Vá lá nos finais de semana, não tenha pressa. Vá lá nos finais de semana, observe se não tem bagunça na rua. Verifique, porque às vezes você é uma pessoa que está comprando uma casa para ter um sossego, você não gosta de ser incomodado. Ali perto, ali, tem um comércio ali que faz um barulhão tremendo. Às vezes tem um... a gente não é contra, mas todo mundo tem o direito de se divertir, mas acho que tem que respeitar os limites de altura, né, de equipamentos sonoros. Então, o que acontece? Analise tudo que está próximo dali antes de comprar. Por isso que é bom, na hora de adquirir um imóvel, a gente deixa o cliente à vontade, para ele não se precipitar e fazer o negócio errado. Tá. Vamos voltar à história do financiamento, que é a base desse nosso programa aqui. Esse podcast é para falar exclusivamente de financiamento. Então, vamos lá. O que é melhor? Curto ou longo prazo? Ajuda a gente aí. Curto prazo. Se você quer pagar uma prestação um pouco mais baixa, faça um prazo mais longo. Se você pode, porque às vezes você calcula a sua renda lá, se você vai pagar lá 3 mil de prestação, e de repente você pode pagar 4, então você pede um prazo mais curto. Você pode pedir isso na hora do financiamento, na hora de assinar o contrato. Fala, não, vou querer um prazo mais curto, quero pagar mais rápido. Não quero pagar tantos juros. Agora, muito cuidado se você financiou um imóvel, nunca vá lá e peça para o gerente para ele reduzir a sua mensalidade. Porque você está apenas tirando, às vezes, o seu fundo de garantia da conta e dando direto para o agente financeiro, sem ter nenhum desconto. Então é muito importante analisar esse detalhe. Peça para encurtar o prazo, paga uma parte, se você vai adiantar uma parte do pagamento, você quer quitar um determinado valor daquele imóvel, sempre peça para encurtar o prazo. Fala para o gerente, não quero reduzir a mensalidade, eu quero reduzir o prazo. Então você vai estar pagando o valor que você comprou, você entendeu? E aí você vai eliminar juros. Tá. Eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro apartamento, foi com um período maior e eu poderia pagar as últimas parcelas. Pode. Como que é o nome desse financiamento? Vale a pena fazer isso? Vale. Esse vale a pena. O que não compensa é você pegar o seu sagrado fundo de garantia, aquele dinheirinho que você juntou, e chegar lá no gerente e falar assim, eu quero reduzir minha mensalidade, minha prestação. Você está apenas pegando aquele dinheiro que você tem, rendendo juros, aquele dinheiro que está lá no fundo de garantia, entregando para o agente financeiro em troca da dívida só. Você está só dando dinheiro antecipado. Então, encurte o prazo. E diminuir pagar as últimas prestações com valor menor, como é o nome desse? Você pode pedir para encurtar o prazo e pagar um tanto de prestação de lá para cá. Então o gerente vai estudar um jeito de você pagar uma parte já daquele valor que você pagou, eliminando juros. Você fala que você quer eliminar juros. Ah, tá, legal. Outra pergunta. Normalmente as pessoas falam que para financiar tem que ser com o banco, tem que ser com a imobiliária, tem que ser com... Mas eu posso financiar, comprar uma casa, vamos comprar a casa do nosso querido Abner. Para comprar, eu posso comprar a casa do Abner financiando o imóvel dele, direto com ele, eu e ele? Olha, é um pouquinho complicado. Você pode fazer. Você pode até fazer um negócio. Mas veja bem... digamos que ele pega e vende o imóvel para você. Se você está pagando as prestações para ele, você não vai ter a escritura registrada no seu nome. Porque você vai ter as promissoras. Geralmente, quando a gente vende o imóvel, a gente vincula as prestações na matrícula. Se você deixar de pagar ali umas 2 prestações, ele pode tomar seu imóvel. Então ele pode entrar com uma ação contra você e falar, não está me pagando, não estou recebendo. Agora, é arriscado... Porque, veja bem, você comprou a casa não vamos nem falar o Abner, vamos comprar uma casa lá de um vizinho. Do seu José, que era meu vizinho. Seu José é seu vizinho. Eu não vou falar o nome do Abner, porque eu vou falar uma palavra aqui que ninguém vai gostar. Eu vou lá e compro a casa do seu José. Aí financiada direto com ele. Daqui a uns 2, 3 anos, o seu José falece. Vem a morrer, vem a falecer. Aí, a família vai entrar com o inventário. Aí você comprou aquele imóvel ali, se você não tiver amparado por um documento, você pode até perder o imóvel. Mesmo estando financiado? Financiado direto com o dono. Mesmo o seu José financiando esse imóvel para mim, se eu não tiver mais documentação, eu posso perder durante o inventário. Você pode até perder o inventário, porque a família pode até depois começar a questionar, falar, mas meu pai vendeu isso muito barato, então tome muito cuidado. Quando for comprar, é melhor entrar um banco no meio.
Porque o banco vem um engenheiro para ver o imóvel. Vai se responsabilizar. Vai se responsabilizar. O engenheiro vem analisar aquele imóvel, se ele existe mesmo. Então não tem como depois ninguém interferir. E outra coisa, você sabe que dívidas de financiamento imobiliário, os herdeiros, quando o pai ou a mãe moram, os herdeiros também herdam a dívida, viu? Foi exatamente isso que aconteceu quando eu comprei. O engenheiro foi lá, fez tudo isso. Tá aí. Eu tirei as minhas dúvidas, eu não sei vocês. E, mais uma vez, Arsênio, obrigado por esclarecer para a gente toda essa parte de financiamento. Eu acho que a gente não deixou brecha para mais nada, né? Se faltar alguma coisa, outro dia a gente fala. Se alguém tiver mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários para a gente fazer um novo programa para fazer sobre as dúvidas que vocês colocarem. Ou senão você liga para o 994659382, Arsênio Tardivo e você... Ou coloca no comentário aí, queremos um programa sobre o assunto específico que você acha que é importante. E mais uma vez, obrigado novamente por se dispor a atender a gente aí. Deixa eu só falar meu Cresce, para que as pessoas... Boa, o Cresce. 102, 140, né? FSP, Crescisp. Cresce 102, 140, Físico, São Paulo. Então você sabe que não está falando com alguém que vai te enganar, porque ele colocou inclusive o CREF no ar aqui. E o nosso Abner, a gente vai pegar ele na próxima vez, porque infelizmente hoje a gente já está encerrando. Mais uma vez, obrigado. Volte sempre, novamente lembrando, 994659382, Arsênio Tardivo e você é o teu corretor de plantão. Liga para ele, tira as suas dúvidas e se precisar, conte com a gente. Se tiver dúvida, coloca aí. E não desliga o celular. Tá aí, não desliga o celular. Então cobra aí, aproveita e pega o nosso consultor aí de assuntos imobiliários. Um abraço, fiquem com Deus, até breve. Parabéns, Arsênio, pela história. No ar, neste canal, Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal.